Vamos lá. Na semana em que Jesus entregou a sua vida por nós, ele fez uma caminhada. A caminhada de Jesus começou no domingo chamado Domingo de Ramos, onde ele entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo. E culmina no domingo seguinte com a sua ressurreição. Mas durante a última semana de Jesus, muita coisa aconteceu. E nós vamos tirar lições de cada um dos dias da semana. Lições que nós vamos trazer para a nossa vida hoje e vamos praticar. A última semana de Jesus foi uma semana marcante. Então o tema da mensagem, Bênção do Calvário, é o caminho para a cruz. A última semana de Jesus. Presta atenção, vem comigo aqui, ó. O caminho para a cruz. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus faz um alerta para nós. Ele dá uma palavra muito especial para nós. E ele diz a respeito de cruz. Ele diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então a palavra de Jesus para nós hoje é: filho, tome a sua cruz e me siga. Cruz é um símbolo forte. Cruz, ela representa o sofrimento. Ela representa a pena que alguém está levando. A punição que alguém está levando. Então, quando Jesus diz para mim e para você: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. E então tome a sua cruz e venha me seguir. Quando Jesus percebeu que estava chegando a sua hora, e a gente vê isso lá em João 12, 23, ele toma algumas atitudes. Ele tem algumas ações que levam à conclusão, à finalização do seu propósito aqui na terra. Então ele está no ápice, no ponto mais alto da sua missão aqui na terra. Ele veio exatamente para aquele momento. O momento da entrega. Tudo o que aconteceu antes, os milagres, as curas, tudo teve um propósito. Mas o propósito maior da vinda de Jesus foi a sua entrega. Era necessário a morte para que nós fôssemos resgatados. Então, naquela última semana, ela foi marcada por muitos momentos, muitas coisas aconteceram naquela semana. E Jesus sabia muito bem que ele enfrentaria a cruz. Ele sabia que o final seria a cruz. E tudo bem. Já pensou se ele foge? Ele sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia o que estava para acontecer. E a cada instante que ele vivia aquela última semana, ia se aproximando daquele momento. Vamos pensar numa coisa boa. Por exemplo, você tem uma viagem marcada, você programou uma viagem, tá? De férias. Você vai para o Caribe. Glória a Deus. Amém? Recebe, é isso aí. Já teve, a Beth já pegou lá atrás, é minha. Você vai para o Caribe. E está uma semana da viagem. Como é que você fica? Como é que você fica? Tem gente que não liga. Tem gente que já uma semana antes já está com a mala pronta. Enfim, cada um tem um comportamento. Mas é algo bom que vai acontecer. Então você fica ansioso, desejoso daquele momento. Contrário aqui. Jesus sabia tudo o que ele iria enfrentar. E a dor iria vir. Gente, a traição iria vir. Você já imaginou, naquele momento em que ele mais precisava das pessoas, todos o abandonaram. Todo mundo foi embora. Quando no jardim, todo mundo vazou. Então, o que nós vamos fazer hoje de manhã? Nós vamos refletir sobre os fatos principais a respeito da última semana de Jesus na terra, contando com sua entrada em Jerusalém até a sua ressurreição.
Embora não vai dar tempo para todos os detalhes que a gente precisaria, porque são muitos detalhes que aconteceram, tá? E nós vamos ver alguns eventos principais de cada dia. E também existem várias colocações sobre a ordem dos acontecimentos. Se você entrar no Instagram da Igreja Quadrangular hoje de manhã, foi postado um cronograma da sexta-feira. Achei muito legal aquilo. Tem o horário onde aconteceram as coisas. Jesus foi julgado 2h da manhã. Então assim, olha, tem muita coisa. Então, aconteceu. Existem muitas versões a respeito dos fatos. Nós vamos nos basear, eu me baseei aqui em Mateus capítulo 21. E eu quero que você entenda o seguinte: o objetivo dessa manhã é aprender sobre 8 decisões que podem mudar nossas vidas. E que a gente possa aprender sobre essa caminhada para a cruz. Dia a dia, Lucas 9:23 diz: tome a sua cruz. Nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias. Amém? A recomendação é: todos os dias, tome a sua cruz. Mas para chegar lá na cruz, vamos ver o que aconteceu. Alguém aqui já teve uma semana difícil na sua vida? Todos nós já tivemos. Imagine a última semana de Jesus. Vamos ver os 8 últimos dias de Jesus aqui na terra. Primeiro dia, domingo. Entrada triunfal em Jerusalém. Mateus capítulo 21, versículos 1 ao 11. Eu não vou ler os versículos, tá? Se você quiser, depois o esboço dessa mensagem, está no aplicativo da Igreja Templo do Louvor. Você entra lá na sua loja de aplicativos e baixa gratuitamente e entra como visitante, tá? Como visitante, e você tem acesso a tudo que a gente publica aqui na igreja. Todos os dias tem uma publicação nova, tem um PDF novo, tem uma mensagem nova, e essa mensagem vai estar lá. Você baixa o PDF lá no aplicativo. Templo do Louvor, na Google Play ou na Apple Store. Domingo, entrada triunfal em Jerusalém. A primeira decisão é a decisão de receber Jesus como Senhor. Quando ele entra em Jerusalém, no domingo anterior à sua ressurreição, ele entrou em Jerusalém e foi aclamado pelo povo como rei. Lembra do povo? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O povo estava em festa, dizendo assim: uhul, o rei chegou, glória a Deus. E era o rei mesmo, estava entrando em Jerusalém. E por vários outros momentos, Jesus já tinha entrado em Jerusalém, ele já tinha estado lá. Mas aquele momento era um momento especial. E cumpre o propósito de que ele assume o senhorio do povo. Ali eles reconhecem Jesus como o rei. Lucas capítulo 2, versículo 11 fala a respeito disso. Então o que é que eu aprendo no domingo antes da ressurreição? No primeiro dia da Semana Santa. Esse momento nos ensina sobre a necessidade de receber Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Foi o que o povo de Jerusalém, naquele dia, entendeu. Está chegando o rei. O rei está entrando na cidade. Ele é Senhor, ele é o dono de tudo. Então, eu e você, primeira decisão que nós precisamos tomar na nossa vida é ter Jesus como Senhor da nossa vida, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Amém? Ô pastor, mas eu já aceitei Jesus faz tempo. Mas nós não podemos nos esquecer disso nunca. Não é? Quando que eu devo tomar minha cruz? Diariamente. E para eu tomar a cruz diariamente, eu preciso entender que Ele é Senhor da minha vida. Então a primeira decisão, Jesus Cristo como meu Senhor. Decida receber Jesus como Senhor em sua vida. Segunda-feira, Jesus está em Jerusalém, ele expulsa os mercadores do templo. Mateus 21, 12 ao 13. Jesus promove uma revolução naquele lugar. Ele deixa todo mundo assustado. Jesus entra e ele faz uma limpeza no templo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que estavam ali, que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios.
Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Gente, ele botou todo mundo para correr. Você consegue imaginar isso? A galera lá toda agitada, compra, vende, troca dinheiro. Tinha uma casa de câmbio lá. E às vezes a pessoa, ele viajava, ele não tinha como levar um cordeirinho a viagem inteira. Ele viajava 2, 3 dias, ele levava um cordeiro. Então ele levava o dinheiro, chegava lá e ele comprava o cordeiro. Então tinha casa de câmbio, estava uma doideira o templo. E Jesus foi e derrubou. Gente, ele meteu o pé na mesa, pá! Botou todo mundo para correr. Vocês estão ficando loucos. Vocês transformaram a casa do meu pai nessa bagunça toda. E o que é que significa isso, gente? Na segunda-feira, após ter sido recebido em Jerusalém como Senhor, ele age como tal, como Senhor daquele lugar, corrigindo o que ele estava vendo de errado na casa de Deus. Então, ele como Senhor em Jerusalém, como Senhor daquele lugar, falou: peraí, preciso arrumar esse negócio aqui. Olha a bagunça que vocês fizeram. Ele tinha entrado no templo várias vezes. Ele já tinha visto o comércio, sim ou não? Era a primeira vez que ele estava vendo aquilo? Não, aquilo já existia fazia tempo. Mas por que é que ele faz aquilo naquele dia? Porque na véspera ele teve legitimidade para ser Senhor daquele lugar. Então na segunda-feira ele vem para colocar ordem na coisa. O que é que eu e você precisamos entender? A atitude de Jesus expulsando os cambistas que estavam ali trocando moedas e os vendedores de animais para o sacrifício mostra que nós aceitamos a Jesus, mas depois que aceitamos a Jesus como Senhor, precisamos tomar a decisão de romper com coisas erradas na nossa vida. Ele é Senhor, amém, mas eu preciso ter uma vida santa, uma vida irrepreensível. Eu preciso romper com as coisas erradas. E às vezes nós estamos vivendo com algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, estamos tolerando algum erro há muito tempo. E Deus nos trouxe aqui hoje de manhã para dizer assim: olha, é hora da gente colocar as coisas erradas para fora. Amém? Depois que Jesus foi recebido como Senhor da sua vida, não pode mais aceitar coisas erradas que nos impedem de viver na sua presença. A segunda-feira é o dia de colocar ordem na casa. Amém? Então tome a decisão de romper com coisas erradas que estejam na sua vida. E você sabe. O que é que você faz hoje que te coloca longe de Deus, te afasta de Deus? É a segunda-feira. Na terça-feira, bom, eu já aceitei Jesus como Senhor. Estou colocando minha casa em ordem, limpeza. Terça-feira, últimos ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 28, e a gente vai até ver Mateus 25, 1 ao 44. Nós vemos que Jesus está ensinando a palavra no templo. Quando Jesus voltou ao templo, Mateus 21, 23, e começou a ensinar. Gente, olha que doideira isso daqui. Ele botou os caras para correr na segunda, na terça ele está lá de novo. Ele está lá de novo. Agora ele está lá para ensinar. E o que acontece? Começou a ensinar. Os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem deu esse direito? Olha a sequência do que está acontecendo. Ele é proclamado Senhor. Ele bota ordem na casa, mas no dia seguinte ele já está lá ensinando a palavra. O que é que nós precisamos? Na terça-feira, Jesus se dedica a seus seguidores para ensinar sobre a palavra. Haviam vários assuntos que eles precisavam saber a respeito do Messias. Os religiosos foram lá e questionaram a sua autoridade. E nesse momento especial, Jesus revela seu propósito com clareza, explicando detalhes para os seus discípulos. Foi nesse momento que ele falou sobre sua morte com mais precisão, bem como explicou sobre a sua segunda vinda,
sobre o julgamento final, no sermão profético de Mateus 24. Além de, nesse tempo, prometer enviar o Consolador, o Espírito Santo. E a gente vê isso lá em João 14:16. O que é que tem a ver isso com a minha vida, pastor Fábio? Depois de receber Jesus como Senhor e limpar nossas vidas das coisas erradas, nós precisamos procurar aprender mais a respeito da palavra, mais a respeito de Deus, mais a respeito de Jesus, porque Ele é o alimento que nós precisamos para o nosso dia a dia. Ele é Senhor, eu coloco as coisas em ordem, mas eu preciso da palavra. A terça-feira representa preciso mais palavra. Preciso crescer na presença de Deus. E, gente, não tem como crescer se não tivermos espaço para a palavra. E hoje, uma grande dificuldade que a gente vê, as pessoas comentando, não tenho tempo de ler. Não tenho tempo. Gente, nós temos a maior facilidade hoje, que é acesso. Nunca houve tanta facilidade como nós temos hoje. Você baixa o aplicativo de Bíblia no seu celular. Você pode ir para o teu trabalho ouvindo a palavra em áudio. Mas a gente às vezes prefere uma musiquinha, prefere ficar ouvindo qualquer outra coisa. Coloca a palavra. Quem está comigo? Amém? Então não dá para a gente ficar nessa assim, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de ler a palavra. Tem tempo sim. Tem tempo sim. 10 minutos, 15 minutos por dia de tempo com a palavra vai trazer benefícios para a tua vida. Então Ele é Senhor. Eu coloco a minha vida em ordem, mas eu preciso abrir espaço para a palavra. Tome a decisão de estudar mais a palavra de Deus. Quarta-feira, o que é que acontece na quarta? Judas faz o pacto de traição. Mateus 26, 6-13. Na quarta-feira, Jesus continua se dedicando ao ensino com seus discípulos. E de repente uma mulher lhe unge os pés, preparando o seu corpo para a morte. Também na quarta-feira acontece um fato especial, que foi a combinação entre Judas e os religiosos judeus para trair Jesus em uma emboscada. A quarta-feira foi tensa. Quarta-feira não foi legal. Judas vai lá e entrega, e faz a conspiração. Jesus, em sua onisciência divina, ele sabia tudo o que estava acontecendo e conhecia o propósito de Deus acima de todas as coisas, e ele não teve medo. Pegar esse Judas e dar um croque na cabeça dele. Não. Jesus se concentrou em cuidar daqueles que ainda estavam com ele. Durante a nossa caminhada em direção à cruz, muitas vezes nós somos traídos como Jesus foi. Deve ter doído a traição do Judas, não deve? Puxa vida, gente. O cara estava junto com ele o tempo todo. Eu e você também, nessa caminhada, a gente acaba sendo traído. As decepções se tornam constantes e cada vez mais dolorosas na nossa vida. Nós estamos sujeitos a tudo isso. A dor da traição é tão dolorosa quanto a crucificação. Mas o que é que nós aprendemos aqui no quarto dia, quarta decisão? Confiar mais em Deus. Confiar em Deus. Não coloque a sua expectativa em pessoas, não coloque a sua confiança extremamente nas pessoas. Nós precisamos das pessoas. É meio contraditório, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Mas eu não posso fundamentar minha vida em você. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, a gente erra, a gente falha. A gente não acerta tudo. Então, quando eu coloco a minha confiança, a minha expectativa em pessoas, eu corro o risco de me frustrar, de tomar decepções e tomar traições. Em nossa caminhada em direção à cruz, algumas vezes somos traídos. Mas nós precisamos confiar em Deus e não ter medo daquilo que o homem possa fazer. Lembre-se, agora suas vidas estão nas mãos do Senhor. Isso acontece quando rompemos com as coisas erradas e o mundo não se conforma com isso. Você está parando mais e aprendendo mais da palavra de Deus. Então, não se distraia, concentre a sua atenção em Jesus.
Tome a decisão hoje de confiar mais em Deus plenamente e não temer. Confia. Ele está no controle de tua vida, de todas as coisas. Quinta-feira, quinta decisão. Jesus celebra a última ceia. E aqui eu aprendo que eu preciso viver em comunhão. Em comunhão com Deus e em comunhão com os meus irmãos. Olha só, ele foi traído no dia anterior, na quarta-feira ele foi traído pelo Judas. Mas na quinta, ele reúne os discípulos, lava os pés deles, estabelece a ceia e diz assim, olha, a gente precisa viver junto. Cara, ele tinha acabado de ser traído. Mas na quinta-feira ele está dizendo assim, olha, embora as pessoas nos decepcionem, mas a gente precisa de um e do outro. Nós precisamos uns dos outros. Então invista em relacionamentos, invista em comunhão. É isso que ele ensina para nós. Tá conseguindo acompanhar? Vai ser traído? A gente corre risco. Mas porque eu fui traído, alguém pisou na bola comigo, eu vou deixar de amar o meu irmão e viver em comunhão com o meu irmão? Não posso. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos do Senhor. E é isso que ele nos ensina. Na quinta-feira, Jesus manda os discípulos prepararem a ceia para celebrarem a festa dos pães asmos. Nesse dia, Jesus se reúne em particular com seus discípulos. Lava os seus pés, estabelece a Santa Ceia como celebração de comunhão da igreja. Embora ele soubesse que seria abandonado por todos, e alguns minutos depois, algumas horas depois, todos iriam fugir. Ele fala sobre comunhão. Gente, algumas horas depois todo mundo vazou. E ele fala sobre a importância da comunhão. Ele não abre mão de declarar o seu amor e ter comunhão ali com os seus discípulos. Jesus também tirou um tempo maior de oração para a sua comunhão mais íntima com o Pai depois da ceia. Lembra para onde ele foi? Jardim de Getsemane. Ele foi orar. Então ele teve um tempo de comunhão com os discípulos, ele teve um tempo de comunhão com Deus. E eu e você precisamos aprender isso. Uma decisão que nós precisamos tomar é a de viver em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Muitas coisas acontecem para a gente não viver em comunhão. Muita coisa acontece. Mas nós precisamos orar mais e viver em comunhão, como foi a última quinta-feira de Jesus. Então hoje, tome a decisão de viver em comunhão com Deus e com o seu próximo. Amém? Diga assim, eu preciso de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós todos precisamos de Cristo. Amém? Sexta-feira é o dia que nós estamos hoje. Jesus leva a cruz. Mateus capítulo 27, versículos 1 ao 56. Sexta decisão que Jesus precisa tomar: morrer para o mundo. A sexta-feira foi complicada demais. Gente, a sexta-feira foi terrível. Na sexta-feira, Jesus foi moído, literalmente. Ele foi arrebentado, literalmente, na sexta-feira. Por amor a nós. A sexta-feira foi o dia em que ele foi julgado pelos homens. E o julgamento foi cruel, porque eles não tinham do que acusá-lo. Eles tiveram que inventar um monte de coisa. E não tem coisa pior do que injustiça, né? Não tinha. Mas eles fizeram tudo e o julgaram. De forma cruel, ele foi açoitado. Ele foi moído. Obrigado a carregar a sua própria cruz, caminhando em direção ao Calvário, onde morreu, se entregando pela nossa vida, pela humanidade toda. Foram horas dolorosas e intensas. Cada momento, a ferida sobre Cristo foi maior. As feridas foram abertas cada vez mais, até que cada gota do seu sangue saiu do seu corpo, literalmente. Não sobrou uma gota sequer de sangue, tanto que a Bíblia diz que no momento em que furaram, o que jorrou dele? Sangue e água. Acabou o sangue.
Ele deu tudo por nós. Ele morreu na sexta-feira e foi sepultado. O que é que eu aprendo aqui? Assim como Jesus, no caminho para a cruz, eu e você precisamos entender que nós devemos morrer para o mundo. Essa é a vida do cristão. A cruz é dolorosa. Cada passo, ela fica mais pesada. Entretanto, a gente não pode mais voltar para trás. Eu já estou caminhando. Eu e você, nós não podemos voltar atrás. Está pesado? Está difícil? Está complicado? Ser cristão hoje não é um negócio tão fácil. As pessoas nos criticam, as pessoas nos julgam, e qualquer coisa que você fala já é homofobia, é racismo, é não sei o quê, tem um monte de ismo rolando por aí. Preconceito. Mas continue carregando a sua cruz. Não pare. Jesus não parou, ele continuou. Leve sua cruz como cristão e creia que a sua carne precisa morrer para o pecado. Então hoje, tome a decisão de levar a sua cruz. Chega o sábado, 7º dia. Qual é a decisão? Jesus espera a sua hora. E aqui, qual a decisão que eu e você precisamos tomar? Esperar só em Deus. E aqui é complicado. Ah, como é complicado esperar. Quem aqui tem muita paciência para esperar? Deixa eu ver. Quem não tem? O sábado era o dia do descanso santo e o momento mais importante da festa, quando cada família se recolhia para rememorar o êxodo. Então as famílias tinham que se fechar em casa. E nesse tempo, onde Jesus está? Enquanto todos estão lá em suas casas, o corpo de Jesus estava dentro do túmulo, esperando a hora. Ele já havia se entregue sua vida, ele já havia sofrido, agora é a hora da espera. Está lá esperando até o 3º dia chegar, como ele havia prometido lá em Mateus 26, 61. Os caras falam assim, ele falou que ele ia ressuscitar no 3º dia, então opa, fica esperto. Esperar não é fácil, mas esperar é uma prova de confiança e de sabedoria. Existem momentos em que nós não podemos fazer nada além de esperar o agir de Deus em nossas vidas. Quando esperamos no homem, logo vem o desespero porque a gente se decepciona. Mas então nós devemos esperar confiando em Deus, como o Salmo 40, versículo 1 diz. Hoje de manhã, tome a decisão de esperar somente em Deus. Termina o 7º dia e chega o 8º dia. Jesus ressuscitou. E a decisão do 8º dia é viver só para Deus. No domingo, aos primeiros raios de luz da manhã, surge uma luz mais forte que o sol. O túmulo se abre, Jesus ressurreto sai vivo e cheio de glória. Agora Jesus está vivo e pronto para executar o seu propósito salvador sobre as nossas vidas. Nada mais o impedirá. A partir de então, ele venceu triunfantemente sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo. O dia da ressurreição chegou. E na ressurreição, o ensinamento é que nós devemos tomar a decisão de viver somente para Deus. Depois de morrer para o mundo e esperar em Deus, chegou a nossa hora então de viver a vida abundante que Jesus prometeu para nós em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. Tome a decisão então de viver para Deus. Essa é a decisão que nós precisamos tomar no 8º dia. Mateus 10:38, falando de cruz, de eu e você irmos para a cruz,
Diz assim: quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Deus nos trouxe aqui nessa manhã da sexta-feira da paixão, para o culto da bênção do Calvário, para dizer para mim e para você: tome a sua cruz e me siga. A caminhada para a cruz não é fácil, mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo. Tem outro. Nessa caminhada, revendo os 8 dias, a cada dia nós devemos decidir receber a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, romper com as coisas erradas, aprender mais a palavra de Deus, confiar mais em Deus, viver em comunhão uns com os outros, morrer para o mundo, esperar em Deus e viver somente para Ele. Que essa sexta-feira da paixão seja uma sexta-feira da paixão diferente para você. Que essas 8 decisões que Jesus tomou naquela última semana sejam as nossas decisões hoje também. Se coloque em pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia. Quero orar junto com você. Quero orar junto com você, para que nós possamos tomar essas decisões. Quem concorda? São decisões importantes. Algumas delas não são tão fáceis, mas são necessárias. Elas são vitais para a nossa vida, para a nossa caminhada com Ele, com integridade de coração. Vamos orar? Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, Deus, eu quero Te agradecer por essa manhã tão especial, por esse dia tão especial, por nós estarmos em Tua casa, estarmos em Tua presença, nessa sexta-feira da paixão, onde nós nos lembramos de todo o sofrimento que o Senhor suportou por nós. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença agora, e com base na última semana do Senhor aqui na terra, nós tomamos as nossas decisões também, de viver exatamente como o Senhor fez. Nós entregamos nossa vida para o Senhor um dia, decidimos romper com as coisas erradas, decidimos também, Pai, que nós precisamos aprender mais da Tua palavra, confiar mais no Senhor, viver em comunhão uns com os outros, morrer para o mundo, esperar no Senhor e vivermos exclusivamente e somente para o Senhor. Nos ajude, Pai, eu Te peço isso, nos ajude a viver essa semana especial, da última semana do Senhor na terra, como modelo, como exemplo para nós, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, e aí nós iremos tomar a nossa cruz diariamente, estaremos diante do Senhor para sempre. Obrigado, Deus, pelo sacrifício que foi feito, obrigado por Sua morte, obrigado, Senhor. Nós estamos na sexta-feira, mas uma coisa enche o nosso coração de convicção: domingo está próximo, domingo está chegando, e nós iremos celebrar a grande vitória do Senhor para sempre, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a Satanás, o Senhor venceu, para Teu louvor, para Tua honra e para Tua glória, e todos digam amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.